diga amém. Pegue nas suas mãos a palavra do Senhor e abra no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Se quiser abaixar um pouquinho só o fundo, pode abaixar, tá bom? Amém, obrigado. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11. Glória a Deus. Um dia tão abençoado hoje, dia dos pais. Quem pôde, esteve reunido aí com o seu pai, com certeza, abençoando aí o seu pai. Mas eu dizia hoje de manhã que o nosso Pai, que não falha conosco, nunca vai falhar, é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai que está lá no céu. Ele sempre é fiel e justo para nos abençoar. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Então eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou aos mortos os que nele havia, e a morte e o além deram aos mortos os que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Diga misericórdia. Misericórdia. Pode se sentar em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós lemos a Tua palavra nesta noite. Eu peço a Ti, meu Senhor, me use como instrumento em Tuas mãos, ó Pai querido. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra, é aquilo que o Senhor tem mostrado ao nosso coração. Peço a Ti, Senhor, revela, Senhor querido, as nossas vidas, revela a Tua igreja, a Tua casa nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Amém. Eu sempre digo que Deus é maravilhoso, amém? A palavra do Senhor nos fala em Apocalipse, quando João teve as visões de coisas futuras que iriam acontecer. Deus permitiu que João pudesse ver e escrever coisas que ainda vão acontecer, algumas coisas que já aconteceram, mas algumas e muitas outras que ainda vão acontecer. Nós sabemos que a palavra do Senhor é fiel e ela vai se cumprir. Cada vírgula que nós vemos a palavra do Senhor vai se cumprir, porque Deus não é Deus que minta, Ele é verdade, Ele é justo, Ele tem a justiça sobre os seus ombros. O Senhor, Ele é justo, amém? Entenda que a justiça do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós vemos aqui uma parte da visão de João, aonde ele vê aquele grande trono. Eu não sei se você puder, nesse momento dessa leitura, fechar os seus olhos e imaginar esse trono. Eu vi um grande trono e o que estava assentado sobre ele. João, ele vê o nosso Deus assentado naquele grande trono. A palavra de Deus nos fala que a própria terra, o céu, fugiu da presença do nosso Deus. Deus, Ele é poderoso. O poder do Senhor é inexplicável. Não tem como se medir o poder de Deus. Não tem como imaginarmos o tamanho do poder do Senhor. Ele é o Deus que criou todas as coisas, diga amém. Ele é o Deus que criou os céus e terra. Ele é o Deus que criou o sol, a lua e as estrelas. Você olha para as coisas que Deus criou, a Bíblia nos fala que tudo que Ele criou é bom. Mas olha o tamanho das coisas que o Senhor criou, para você poder imaginar o que
você imaginou um Deus que pode criar um sol do tamanho que o sol é, uma bola de fogo que fica 24 horas acesa, trazendo para esta terra calor e vida. Que Deus poderoso nós temos! João, ele viu aquele trono e ali ele vê que ali os mortos que viveram por épocas, que viveram por séculos, estavam agora prestando conta a Deus. Todos nós vamos prestar conta a Deus. Você queira ou não, você vai prestar conta a Deus. Você não vai prestar conta aos seus pastores, aos seus líderes. Você vai prestar conta a Deus de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você porventura vai fazer. O Senhor, Ele vai pedir de você. Você tem que prestar essa conta para Deus. E agora nós vemos João nessa visão nos ensinando que todos aqueles que passarem por essa terra, grandes e pequenos, os mais pobres vão prestar conta para Deus. Os ricos e poderosos vão prestar conta para Deus. E todos eles vão ter que se dobrar perante o nosso Deus. Aleluia! Eu vi um aleluia alto aqui, dá um aleluia aí. Aleluia! Sabe o que é poderoso? Não tem problema para nós que servimos a Deus, adorar a Deus, e lá naquele grande dia, nós dobrarmos os nossos joelhos ao Senhor. Nós vamos fazer isso com alegria, porque queremos entrar nos céus e esperamos que vamos receber o galardão do Senhor e entrarmos nos céus. E com reverência a Deus, você vai se prostrar ao Senhor naquele dia. Mas nós que amamos a Deus, para nós vai ser algo maravilhoso. Agora você já imaginou aqueles reis que tentaram parar o nosso Mestre Jesus? Você já pensou os grandes e poderosos que passaram no passado, os grandes e poderosos que estão hoje tentando dominar este mundo, vão ter que se prostrar perante o nosso Deus? Satanás vai ter que se prostrar perante o nosso Deus. Nós vemos lá que quando o Senhor Jesus ele foi tentado, Satanás pede: se você me prostrar, eu vou te dar todas essas coisas. Mas lá naquele grande dia, Satanás e os seus anjos malignos vão se prostrar perante o nosso Deus. Ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Nem não há poder comparado ao poder que o nosso Deus tem. João, ele vê que ali todos os mortos agora estão passando perante o grande trono do Senhor. E a Bíblia fala que ali abriram-se livros. Diga assim comigo: abriram livros. Aqui nós vemos que ele fala de alguns livros que se abriram e depois ele fala de um outro livro. Pergunta para o pastor: qual é esse livro, pastor? Qual é esse livro, pastor? É o livro da vida. Todas as pessoas desta terra que já passaram por essa terra e as que vão passar têm registrado todos os seus atos e todas as suas obras. Nos livros do Senhor lá nos céus existe um registro de todas as coisas que nós fazemos. Mas aqui nós temos um livro que é diferente desse livro que vai falar das obras e dos atos que nós tivemos em vida, que é o livro da vida. E nesse livro a palavra do Senhor nos diz que este livro, aquele que estiver com seu nome no livro da vida, ele tem direito e acesso ao céu. Mas quem não tem o nome nesse livro não vai poder entrar nos céus. Amém? A palavra é bem clara, dizendo que, olha, todos foram julgados pelas coisas que estavam escritas
segundo, naqueles livros, segundo as suas obras, que são os outros livros. Eles vão ser julgados por aquilo que eles fizeram nessa terra. Agora eu entendo que o julgamento, ele só é... Você já viu alguém ser julgado sem ele ter nenhuma culpa? Na lei da nossa terra, se você não tem culpa, se você não matou, não roubou, não fez nada de errado, você não vai para a cadeia prestar contas, você não vai ser julgado. E nós olhamos para o lado espiritual das nossas vidas, nós erramos em alguns momentos, você errou, você falhou, mas quando você aceita o Senhor, você se arrepende dos seus pecados, e você não peca mais, e você não cai mais nos erros que você estava, o que acontece? O Senhor, Ele apaga os seus erros, Ele risca e tira dali os seus pecados, mas agora existe o livro da vida. Quando você levanta a mão ao Senhor, entrega o seu coração ao Senhor Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. Amém? Amém. É importante se arrepender. É importante se arrepender de coração. Se arrepender de boca para fora, você pode enganar as pessoas que estejam ouvindo você falar. Mas o arrependimento ele deve ser de coração, espírito e alma. Deve ser quebrantada ao Senhor. Deve se arrepender dos maus caminhos que você talvez estava. E quando você se arrepende e aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você crê que apenas por intermédio de Jesus você pode entrar aos céus, então ali, naquele momento, o Senhor escreve o seu nome lá no livro da vida. Amém? Eu precisava ler alguns versículos. Abre lá em Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. A palavra do Senhor nos diz, palavra ao que o próprio Senhor Jesus está dizendo e ensinando as pessoas que ali estão com Ele. Amém? Lucas 10, 20. A palavra do Senhor nos diz assim: não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrei-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos livros nos céus. Amém? Aqui a palavra de Jesus está falando para aqueles que estão trabalhando, os discípulos que estão sendo ensinados e estão ministrando agora a palavra do Senhor. E eles até de uma certa forma, eles vão até o Senhor e veem que Deus está usando a vida deles. E eles se alegraram por esse momento. Mas o Senhor Jesus diz, não se alegrem por essas coisas que estão ocorrendo nessa terra. Não se alegrem por isso agora. Você tem que se alegrar porque o seu nome está escrito lá no livro da vida. Está o seu nome lá nos céus. E olha só que coisa maravilhosa. Você sabia que aqui o João, a Maria, a Bastiana, o Djalma, a Sueli, o seu nome aqui é nome de terra, e lá nos céus você vai ter um novo nome. Aleluia! Lá nos céus o Senhor já tem preparado para você. Se você tiver o seu nome escrito no livro da vida, não é o nome da terra, é o nome lá dos céus. O Senhor já te deu um novo nome. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós morremos para este mundo, então você morreu, então você foi batizado, é o simbolismo de morrer para este mundo, e você nasce uma nova pessoa. E quando você nasce uma nova pessoa, o Senhor escreve o seu nome no livro da vida, e o nome que somente Ele sabe, ninguém mais sabe por enquanto, é somente Ele sabe o seu nome lá nos céus. Alguns homens dessa terra tiveram seus nomes mudados na terra. Jacó
ele tinha um nome, e a tradução do nome de Jacó é enganador, porque ele enganou o seu irmão. Mas quando ele volta ao Senhor em arrependimento, entende que o Deus tem uma obra na vida dele, o Senhor muda o nome de Jacó para Israel. Nós vemos Abraão, que o nome dele era Abrão, antes de ser chamado por Deus. Mas quando Abrão recebe o chamado do Senhor e ele sai da sua terra, porque o Deus permitiu e pediu que ele saísse da sua parentela e foi para uma terra distante que ele não sabia qual era, o nome de Abrão passa a ser agora Abraão, que é pai de multidão. Mas lá nos céus, eu acredito, e a palavra do Senhor faz que possamos crer, que além de termos o nosso nome escrito no livro da vida, nós também teremos um novo nome. A palavra do Senhor também nos fala. E quando você chegar aos céus, aqueles que vencerem, amém? Diga assim comigo: aquele que vencer, é somente o que vencer. O que não vencer não vai ter isso. O que vencer este mundo de pecado, as tentações desse mundo, vai ter o nome escrito no livro da vida, vai ter um novo nome, e a palavra do Senhor nos diz que o Senhor vai te dar uma pedra branca, e nessa pedra vai estar escrito, uma pedra preciosa, vai estar escrito o teu nome. A palavra do Senhor nos fala que quando você chegar lá nos céus, somente ao que vencer, você vai receber uma coroa de ouro, e o Senhor, ele vai te coroar por você ter vencido nessa terra as lutas, as tribulações, e você não desistiu da obra, você não desistiu de Jesus, você não voltou para trás. Ao que vencer, o Senhor preparou uma coroa para que possa estar dando àqueles que vencerem. Diga amém. A palavra do Senhor nos fala em Hebreus 12, 23. Nós vemos aqui um relato que é lá em Hebreus, onde nós temos um relato que os redimidos que pertencem da nova aliança, e essa nova aliança é com Jesus Cristo, que é o nosso mediador, eles vão ter os seus nomes escritos nos céus, e ele faz referência direta ao livro da vida. O salmista também fala sobre o livro da vida. Ele pede a Deus que seja arriscado, os ímpios sejam riscados do livro da vida. Você pode abrir em Salmo 69, 23. Eu gostaria que você entendesse essa mensagem nesta noite. A importância de servirmos ao Senhor e termos objetivo naquilo que nós fazemos. E sabemos para onde nós vamos. Você sabe para onde você vai? Devemos saber para onde nós vamos. Devemos saber quais são as atitudes que o crente deve ter, que o homem deve ter para chegar até os céus, para que possa receber os seus galardões do Senhor. O salmista também ele diz no Salmo 69, 23 ou 28, 69, 28. Ele pede: sejam riscados do livro da vida. Está falando dos ímpios. Se você olhar atrás no contexto, que o nome dos ímpios sejam riscados no livro da vida e não sejam escritos como justo. Porque nós falamos que Deus ele é justo, nós sabemos que Ele é justo, amém? Amém. Então aquele que está firme com o Senhor, aquele que está servindo ao Senhor, aquele que entregou a sua vida ao Senhor, tem direito a todas as promessas. Mas aquele que não aceitou, aquele que não abriu o seu coração, a palavra diz que não vai ter direito às bênçãos e às heranças do Senhor. Quem quer ter direito às bênçãos do Senhor, diga amém. Amém. Diga aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz
que o Senhor, além de nos dar, além do Senhor nos escrever o nosso nome no livro da vida e nos dar um novo nome, e além de todas as coisas que ainda vão acontecer, um novo céu, nova terra, morarmos com o Senhor pela eternidade, nós vamos morar com o Senhor pela eternidade, amém? Sim. Nós vemos um momento na palavra do Senhor, quando Moisés, ele sobe ao monte, quando ele sai do Egito, está aquele povo no deserto e Moisés sobe ao monte para falar com Deus. E Deus está preparando as leis para Moisés passar ao povo que estava, o povo de Israel que estava no deserto. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés ele demora naquele monte Sinai por volta de 40 dias. Porque Deus, se você olhar Levíticos, você vai ver quantas vezes o Senhor está passando para Moisés, porque uma nova nação está se formando, uma nação que estava no Egito, e lá no Egito não tinham a oportunidade, e o nosso Deus não é o Deus do Egito. E agora eles estão no deserto, e Deus está cuidando dessa nação, Deus está cuidando de Israel. Moisés está no monte e demora 40 dias para ele voltar. E a palavra do Senhor nos fala que aquele povo se incomodou com a demora de Moisés. Não sabia se Moisés estava morto, não sabia se Moisés voltaria. E eles, com a dureza dos seus corações, eles pegaram e fizeram um bezerro de ouro e colocaram ali para adorar aquele bezerro de ouro. Deus havia acabado de tirar eles da escravidão, e agora eles estão colocando uma imagem feita por mãos de homens para adorar. E você conhece a história, você sabe que quando Moisés desce daquele monte, Moisés ele fica enfurecido com aquilo. Moisés ele fica entristecido com aquilo. E aqueles que haviam programado para fazer aquela imagem de escultura, vocês sabem que as mãos do Senhor e a ira do Senhor veio sobre aquelas pessoas, e o Senhor permitiu que todos aqueles que adoraram aquelas imagens, eles foram mortos naquele dia. Só que existia algo ainda. Moisés agora volta para falar com Deus, porque agora o Senhor, provavelmente Moisés está pensando: Senhor, e agora? O Senhor não vai mais fazer de Israel o seu povo. E aí nós vemos que Moisés vai interceder pelo povo. E sabe o que ele diz? Sabe o que Moisés disse? Moisés ele diz ao Senhor: Senhor, se o Senhor for destruir essa nação, eu peço ao Senhor que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Ele faz essa comparação porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele podia falar isso com Deus, porque ele entendia o coração do Senhor, porque Deus ele é bom, porque Deus ele é justiça. E Moisés intercedeu por eles, e Moisés ele diz essa palavra: Senhor, se for preciso, risca o meu nome lá do livro da vida, mas deixa que o povo seja o teu povo, deixa que o povo se arrependa e volte a ti, meu Senhor. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos nessa terra, você que ouve a palavra do Senhor, você tem que ouvir, você tem que guardar, você tem que praticar a palavra. Não seja apenas ouvinte. Ai, como é bom ouvir o pastor falar, que palavras maravilhosas nós temos ouvido. Mas se você ouve e não pratica aquilo que o Senhor está falando, se não está trazendo efeito à sua vida, meu irmão, a palavra ela deve fazer e trazer efeito à sua vida. Se a palavra diz arrependa, então você se arrepende dos seus pecados. Se a palavra está dizendo conserta isso, então conserte em o nome do Senhor. Se a palavra está dizendo busque a minha face, busque a mim e eu vou te abençoar, então busca o Senhor, porque Ele vai realmente te abençoar.
nós fazemos nessa terra. Todas as coisas desde pequenininho. O Senhor sabe todas as coisas. Ele conhece a sua mente, o seu pensamento e o seu coração. Ele sabe a maldade que tem no seu coração e que você deve se arrepender para que possa ter direito à vida eterna. Ele sabe. Ele conhece. A palavra é pregada, a palavra é ministrada, mas muitas pessoas não têm ouvido a palavra e não têm feito que a palavra venha trazer o efeito na sua vida, a mudança na sua vida. Você tem que ter a mudança e as pessoas têm que ver a mudança na sua vida, tem que ver. Vai falar, pastor, é só eu e Deus. Sim, é você e Deus. Mas o reflexo de Deus na sua vida, ele deve ser evidente para as pessoas dessa terra. Você já viu alguém que se converteu e não houve mudança? A palavra já disse converteu, estava num caminho e se converteu para outro caminho, estava de um jeito e mudou agora para outro jeito, tinha um tipo de atitude e agora está com outras atitudes agora que agradam ao nosso Deus. Se nós formos entender, eu não quero e não estou, eu sempre digo que não estou julgando a nenhum de nós, a ninguém que aqui está, apenas a palavra e a Bíblia está sendo pregada nessa noite, como todos os cultos. Mas quantas pessoas estão nas igrejas, por anos e anos e anos, quantos apelos já foram feitos para mudar de vida e largarem os seus pecados e ainda não dão ouvidos ao que Deus tem falado, não tem mudado as suas atitudes, não tem mudado os seus pensamentos pecaminosos, não se esforça para aprender mais de Deus, não se esforça para conhecer mais a Jesus. Eu sei que nós não temos a igreja pelo menos, os irmãos que estão servindo a Deus, você não deve ser fã de pessoas dessa terra. Porque toda honra e toda glória deve ser dada ao nosso Deus. Mas algumas pessoas admiram outras pessoas dessa terra. E hoje nas mídias sociais nós fazemos o quê? Nós seguimos. E aí você gosta da atitude daquela pessoa dessa terra e você começa a seguir e começa a tentar conhecer mais sobre essa pessoa. Nossa, deixa eu estudar mais sobre ela ou sobre ele. Deixa eu ver como que nasceu, deixa eu ver onde viveu, deixa eu ver como que foi assim, como foi assado. E você vai querer saber e conhecer dessa pessoa que você admira. E por que as pessoas não fazem isso com Jesus? Porque as pessoas não vão mais fundo quando se fala de Jesus. Pessoas que não conhecem os evangelhos, nunca leram o livro de Mateus, nunca leram Mateus, Marcos, Lucas ou João, e estão há anos nas igrejas e não entenderam ainda que quem serve ao Senhor ama a Bíblia, ama os evangelhos. Quer conhecer mais e mais do Senhor, quer conhecer mais e mais de Cristo, quer saber como Ele nasceu, como Ele viveu, como Ele morreu e como será quando encontrarmos Ele na glória, quer saber mais e mais e mais e mais de Jesus. Outro dia uma pessoa me falava, já faz um tempo, ela disse assim para mim: pastor, que bonito, né, pastor? Jesus, ele começou o ministério dele quando ele nasceu nessa terra. Ali apareceu Jesus. Eu falei: meu irmão, você está errada. Você não conhece o Jesus ainda. Jesus sempre existiu. Desde o princípio estava Deus, o Espírito Santo e o Filho estava ali. E o Senhor, quando criou todas as coisas, Ele dizia: façamos. E quando Ele criou o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e a
ali estava Jesus Cristo, ali estava o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus ali estava. O Verbo se fez carne. O Verbo que estava lá no começo, no início, aonde não podemos imaginar com a nossa mente, pastor, aonde começou todas as coisas, eu não consigo te explicar, eu só posso dizer para vocês que Deus sempre existiu, e todas as outras coisas foram criadas por Ele, mas Ele sempre existiu. Deus Pai, Filho e Espírito Santo sempre estiveram agindo nesta terra, desde quando a criação, desde quando Deus cria a terra e todas as coisas, ali estava o Senhor Jesus. Pessoas que não conhecem a Deus por completo. Olha, eu tenho alguns anos já nessa caminhada. E talvez eu possa dizer que eu não conheço isso ainda de Jesus. E olha que nós lemos a Bíblia todos os dias. E olha que nós estudamos todos os dias, que não é apenas ler, é estudar também. Porque se você lê a Bíblia como um livro qualquer, se for uma história como de Ruth, se for uma história como de Esther, você vai ver que história maravilhosa. Mas a palavra e a Bíblia, ela deve ser lida e estudada. Quando você estuda a palavra, você vai ver Jesus Cristo, que era um estudioso da palavra, amém? Jesus conhecia da palavra. Jesus começa o ministério dele com 30 anos, quando ele é batizado nas águas do Rio Jordão. E até os 30 anos, porque 30 anos era a maturidade do homem, naquela época eram 30 anos. E como Jesus fazia as coisas todas corretas, ele primeiro esteve na maioridade para ele poder se revelar aos homens dessa terra. E ali começa o seu ministério. Agora, meus irmãos, não me pergunte, mas pergunte para você mesmo o que Jesus fez nos 30 anos que ele viveu aqui nessa terra, antes de ele se revelar ao mundo que ele era o Cristo. Estudava a palavra. Ia ao templo ouvir, falava com o Pai, tinha uma vida reta e digna de um homem daquela época, não falhou, não pecou, viveu, ajudava o seu pai, ajudava a sua mãe, tinha trabalho, ele trabalhava. E no momento certo o Senhor permite que ele se revele lá no Rio Jordão. Quando ele é batizado, a palavra do Senhor nos fala que abre-se os céus e ouve uma voz dizendo: este é o meu filho amado, e uma pomba, o Espírito Santo desce em Jesus como se fosse uma pomba. Ali ele se revela, mas agora ele está ali com 30 anos. Então, os 30 anos, o que Jesus fez? Tinha intimidade com o Pai. Não tem como você que está na igreja hoje, e se você se arrependeu dos seus pecados, você já tem que ser uma nova pessoa, amém? Amém? Amém. Já tem que mudar, já tem que ter outras atitudes, já tem que ser cristão verdadeiro e não cristão falso. Tem que servir a Deus em verdade. Ou é crente ou não é crente, ou é de Deus ou não é de Deus. Não existe outro caminho. Há um caminho que leva aos céus e outro caminho que leva à perdição. E a palavra do Senhor nos fala para escolhermos qual caminho nós queremos seguir. A pastora Sueli pegou sobre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita parece difícil passar por ela. Temos que deixar as nossas bagagens dessa terra para podermos entrar nessa porta estreita. Mas alguns querem entrar no céu e acham que o céu é uma porta muito larga e fácil de se entrar. Não é fácil, por quê? Porque nós temos a luta contra a nossa carne. Você luta diariamente com a sua carne. Muitas pessoas querem fazer o que é certo, querem fazer o que é correto, mas não conseguem fazer. Por que não conseguem fazer? Porque não se entregam totalmente
totalmente ao Senhor, não deixa que o Espírito Santo venha operar nas suas vidas e não busca fortalecimento no Senhor. Se você não busca fortalecimento no Senhor, você fica fraco. E é lógico que você não precisa sair por aí e bater no peito: olha, eu estou forte no Senhor, eu sou bom, eu falo em línguas estranhas, eu profetizo, eu coloco a mão sobre as pessoas, são curadas e elas são libertas. Você não precisa sair por aí e falar isso, porque o Senhor te usa e você tem que se humilhar. Com mais poder que o Senhor entregue nas suas mãos, mais você deve se humilhar. Mas o fato é que nós temos que conhecer a Deus cada vez mais, porque se o meu nome está escrito no livro da vida, o seu nome também está. Se você crê assim, diga amém. Amém. E eu quero que permaneça lá escrito. Amém? Porque algumas pessoas, elas acham que servir a Deus vai ser fácil. A Bíblia já nos diz que não vai ser fácil, que vai haver lutas e tribulações. E aí você vai pregar para aquele que está lá no mundo, e ele está com a vida toda destruída, está com a vida toda acabada, está enfermo, Satanás está tentando matar aquela vida, e você prega de Jesus para ela, e aí você vai falar: olha, você vai aceitar Jesus, mas vai ser difícil você viver. Só que é muito melhor eu viver uma vida com tribulações e com Cristo do que viver uma vida desgraçada com Satanás. Eu prefiro viver com Cristo essa vida. Porque o Senhor, Ele faz algo tão maravilhoso. A Bíblia nos fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. É tão maravilhoso sabermos que se eu tenho luta, e se você tem luta e tribulação, você tem alguém que pode contar, e o nome dele é Jesus Cristo. Agora, quem está no mundo e tem luta e tribulação, não tem ninguém para contar, porque o inimigo não ajuda, ele só engana. Ele coloca os seus pratos da carne do mundo para que pessoas caiam e para que elas morram espiritualmente, e ele não faz nada para ajudar aquela vida. Pode dar até para algumas pessoas poder ou riqueza, mas lá no final da sua vida ele vai cobrar a alma daquela pessoa. Você já viu grandes cantores, grandes atrizes e atores que levantaram e se levantaram em riqueza e destaque, mesmo na nossa nação ou internacionalmente, mas morreram cedo? Porque Satanás veio cobrar aquilo que ele deu de riqueza e fama. Aquele que entrega a vida a Satanás, fala: pastor, tem gente que faz isso, tem gente que faz isso. Tinha um abençoado aí que passava no bairro e falava que era o tal do filho do diabo. Como que era? Filho do diabo. Uma hora Deus vai cobrar, uma hora o diabo vai cobrar, se ele não se converter. Se ele não colocar a marca do sangue na vida dele, vai chegar uma hora que o Satanás vai cobrar, se já não estiver cobrando. E aí é só perdição, e aí não tem salvação, e aí o que ganhou de riqueza não vai conseguir suprir e trazer alegria para esse coração, porque o diabo tirou tudo que a pessoa tinha. Mas quem serve a Deus e passa lutas e tribulações é algo tão maravilhoso, porque eu sei que eu tenho luta, eu sei que eu tenho tribulação, mas eu sei que eu tenho vitória, e eu passo por essa luta, e eu passo dando glória a Deus. E aí, pastor, vai passar mais uma semana, vem outra luta, mas o Senhor te fortalece para vencer esta nova luta, Ele te fortalece para vencer as tribulações. Mas a palavra nessa noite é: não importa que você tenha lutas ou tribulações, importa que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. É isso que importa. Meu irmão,
o nosso objetivo nessa igreja é adorarmos, servirmos a Deus, para um dia estarmos nos céus, reunidos, louvando e adorando ao Senhor, dando glória, aleluia, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Esse é o nosso objetivo. Então, se você vem para a igreja, faça direito. Se você vem para a casa do Senhor, faça o melhor. Estude a palavra, leia, ore na sua casa, seja um cristão verdadeiro, queira conhecer mais de Deus, queira conhecer de Jesus Cristo, queira conhecer dos homens que Deus usou nessa terra, falando do Messias, queira conhecer dos planos de Deus para o futuro, para as nossas vidas. Amém. Aleluia. Coloque de pé em nome de Jesus. Em Romanos 10, 9, a palavra do Senhor nos diz assim: se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Tem que haver confissão ao Senhor. Tem que crer de coração que Jesus é o nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que Deus ressuscitou o Senhor lá dos mortos. E a palavra de Deus diz que seremos salvos. Amém. Em Marcos 16, a palavra diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas ele complementa dizendo: mas quem não crê será condenado. Amém. Eu não sei se tem alguém nessa live assistindo nesse momento, ou assiste durante a semana ou durante o dia de amanhã. Você pode ser uma boa pessoa nessa terra, pode até não ter grandes delitos nessa terra, não mata, não rouba, não adultera, e não faça nada de errado. Mas se você não confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, se você não confessar que Jesus é aquele que morreu na cruz para te salvar, e crendo que somente através dele nós temos a salvação, de nada adianta ser uma boa pessoa. Tem que confessar o nome de Jesus, amém? Tem que ser batizado nas águas. Algumas pessoas falam: pastor, eu já fui batizado quando eu era pequenininho, quando eu era criança. Uma criança, ela não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. O batismo é para arrependimento dos pecados, e na hora do batismo o Senhor vai escrever seu nome no livro da vida. É para o arrependimento dos pecados. Como que uma criança recém-nascida de uma semana, 30 dias ou 3 meses, ela pode decidir, ela não tem nenhum pecado, além do pecado natural do homem, de ter nascido de um homem e uma mulher? Tem que haver confissão, tem que haver arrependimento dos pecados. Eu já falei aqui nessa igreja que eu nasci num berço evangélico, mas aos 10 anos de idade, ou melhor, até antes, aos 9 anos de idade, o pastor faz o apelo e eu vou até ao altar e eu aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu já estava sendo ministrado desde bebezinho, mas é necessário nós levantarmos as mãos ao Senhor. Vai chegar o momento do Gael, vai chegar o momento da Helena, vai chegar o momento da Thalita, das crianças aqui dessa igreja, vir ao altar e dizer: eu aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eles entendendo o que significa isso. A maior enganação do diabo é falar que o bebezinho vai ser batizado e não tem arrependimento. Nós temos que olhar para a palavra. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Ele se fez exemplo por nós. Poderia a igreja tal, ela olhar para a Bíblia e ver: Jesus foi batizado com 30 anos. Será que não tem nada de errado nisso que nós estamos fazendo? Jesus, quando ele nasce, ele foi consagrado a Deus. E é o que a igreja faz quando nasce
aí os irmãos aí abençoados, e aí nós trazemos o bebezinho aqui e apresentamos ao Senhor, está consagrado a Ti, meu Senhor, e é o que o Senhor Jesus, que aconteceu com Jesus. E você quer melhor exemplo do que Jesus? É necessário que todo homem e toda mulher aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Feche seus olhos em nome de Jesus. Todos aqui já aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém. Todos já fizeram essa confissão ao Senhor? Amém. Todos já fizeram? Amém. Levante suas mãos em nome de Jesus, feche seus olhos. Eu gostaria que você falasse com Deus nessa noite. Se você imagina que talvez o seu nome não está no livro da vida, peça perdão e misericórdia ao Senhor de tudo aquilo que você fez. Peça arrependimento novamente e diga ao Senhor, meu Senhor, eu não abro mão que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu não abro mão, meu Senhor, porque naquele grande dia eu quero estar aí nos céus, juntamente com esses irmãos, e eu quero te louvar e te adorar. Eu quero me ajoelhar diante de Ti e dar glórias a Ti, meu Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu oro pela Tua igreja nesta noite, meu Pai. A Tua palavra foi ministrada sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor querido, se houver alguém aqui, meu Senhor, com seu coração ferido, machucado, meu Pai querido, vai trabalhando nesse coração, Senhor, o Teu perdão agora, meu Pai querido, se essa vida não tem certeza da salvação, meu Pai, eu oro a Ti por essa vida agora, aquebrando nesse coração, aquebrando agora, meu Pai querido, em nome de Jesus, que possa haver arrependimento, Senhor querido, que possa haver agora confissão de pecados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Pai, e se houver alguém aqui, Senhor, se arrependendo das suas falhas, dos seus erros, ó Pai, escreve, Senhor querido, o nome lá no livro da vida, meu Senhor, o nome que só o Senhor conhece, meu Pai, escreve, meu Pai querido, o nome de todos que aqui estão, Senhor, com seu coração aquebrantado diante de Ti, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, diga amém. Amém. Você está feliz nessa noite? Amém. Você está feliz porque o seu nome está escrito lá no céu? Amém. Olha, algumas pessoas chegam até as igrejas e elas escrevem o seu nome, nós colocamos no altar e oramos por essas pessoas. E Deus age na vida dessas pessoas de uma forma sobrenatural. E às vezes elas nem sabem, nós estamos orando por essas pessoas, porque o nome delas está no altar e nós estamos intercedendo. Agora você já imaginou o seu nome lá nos céus? Glória a Deus! Seu nome está lá no céu, você tem a sua ficha lá nos céus, amém? Então permaneça assim em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda a Deus!